Olá pessoal, eu sou a Maria Cecília Bicarato e esse é mais um episódio do Por Dentro do Catavento na seção da vida. No vídeo anterior nós falamos sobre a origem da vida e se você perdeu esse vídeo, corre lá na nossa playlist, vai estar anexado aqui nos cards, está muito interessante. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre biodiversidade e classificação e hoje eu vou contar com a colaboração da Bia de Castro. Vem pra cá, Bia! Oi pessoal, então eu sou a Beatriz, eu trabalho aqui no Museu Catavento na seção da vida. Como a Maria falou, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação dos seres vivos e a biodiversidade que a gente tem aí de todos eles. Aqui atrás da gente nós temos esse painel bem grandão, cheio de seres vivos, que vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor essa classificação. Vamos lá? Bia, esse painel aqui na seção da vida, ele é muito grande. Eu gostaria de saber como são organizados os seres vivos. Então vamos lá. Na ciência, a gente teve um cara, um cientista, há muito tempo atrás, chamado Linneu, que fez essa divisão pra gente, que a gente acaba utilizando até hoje, ok? O nome dessa divisão é taxonomia. É um nome meio complicado, meio esquisito, mas eu vou tentar explicar pra vocês como isso funciona. Então, imagina assim, quando a gente vai organizar a nossa casa, por exemplo, a cozinha, tem várias gavetas, certo? E a gente vai separando de acordo com o que as coisas têm em comum. Então, eu coloco uma gaveta para os talheres, uma gaveta para pratos, uma gaveta para panos e por aí vai. Então, na ciência é mais ou menos a mesma coisa. A gente vai ter reinos que vão separar os seres vivos de acordo com o que eles têm em comum uns com os outros. Como se nós organizássemos os seres vivos de acordo com as suas características, certo? Exatamente. Então, é só imaginar a nossa casa. A gente faz taxonomia dentro da nossa casa. Quando a gente organiza um brinquedo, quando a gente organiza as figurinhas, até mesmo na cozinha lá, a mamãe arrumando as coisinhas, elas não sempre arruma na gaveta colher, garfo e faca, de acordo com as características. E é assim que a gente trabalha na taxonomia. Só que você acha que para por aí? Claro que não, porque a gente tem uma diversidade enorme de seres vivos. Então, além dessas gavetas, que seriam os reinos, a gente também consegue fazer subdivisões ali dentro, como você falou. A gente tem facas, garfos, colheres. E além disso, por exemplo, a gente tem facas que podem ser pontiagudas, facas que podem ser arredondadas, certo? Então, no reino animal e em todos os outros reinos, a gente também consegue fazer essa subdivisão. Só que aí vão ter outros nomes, não vão ser mais reinos. A gente tem filo, a gente tem classe, a gente tem gênero, espécie, entre outras coisas. Então, é como se o reino fosse uma grande gaveta que dentro vai ter gavetas menores, seria isso, mais ou menos? Isso, como se tivesse várias divisórias e a gente vai colocando tudo que for muito parecido junto. Perfeito. Então agora a gente vai conhecer um pouco melhor sobre essas grandes gavetas que são os reinos. Vamos lá, Maria? Vamos lá. Aqui a gente tem essa parte amarelinha, que é o reino Monera, mas esse nome também é um nome meio esquisito, mas é basicamente o reino das bactérias. Ok? Vale lembrar que aqui, essa divisão toda desses reinos é feita dos indivíduos mais simples até os mais complexos. Vindo mais pra cá, a gente encontra o reino protista, que é basicamente o reino dos protozoários. Nossa, Bia, mas olhando aqui essas representações, essas imagens, eles são bem parecidos com bactérias. E qual é a diferença? Você tem razão, Maria. Eles são bem parecidos com bactérias quando a gente olha. Mas eles foram colocados em outra gaveta. Então, eles realmente têm alguma coisa de diferente. Se vocês olharem lá em cima, a gente tem uma divisão de procariontes e eucariontes. O que é isso? Organismos procariontes, que é o caso das bactérias, são organismos que possuem célula, só que essa célula não tem um núcleo lá dentro e aí acaba tendo o DNA desorganizado. Já o reino dos protistas, daqui para lá, todos os indivíduos possuem células com um núcleo organizado, então o DNA vai ficar todo bonitinho lá dentro. Se a gente olhar direitinho aqui nessa imagem, a gente consegue ver o núcleo aqui. Já as bactérias, elas não possuem esse mesmo núcleo. Então agora a gente vai conhecer um pouco mais de organismos mais complexos, vamos dizer assim. Exatamente. Então aqui a gente tem o reino das plantas, bem? Então todas as plantinhas acabam ficando aqui nesse reino, nessa grande gaveta. Vindo um pouquinho mais pra frente, a gente encontra o reino dos fungos, tudo bem? Então
eles também vão ficar todos juntinhos aqui. Bia, eu tenho uma pergunta. Muitas pessoas acabam confundindo os fungos com as plantas. E quais são as diferenças entre eles? Então, vamos lá. Isso realmente acontece, como você falou, e é um pouco parecido com o caso também que a gente comentou dos protozoários e das bactérias, certo? Mas como eu disse, se tá em gavetinhas diferentes, se estão em reinos diferentes, eles são diferentes. Então, no caso aqui, as plantinhas, o que elas têm todas em comum? Elas conseguem produzir o próprio alimento delas, através da fotossíntese, ok? Então, a plantinha ela vai usar a luz do sol, a água e o gás carbônico da atmosfera para produzir a própria comida dela. Já os fungos, eles não conseguem fazer isso. Então, por isso que eles acabam ficando em um reino separado das plantinhas. Tudo bem? Bem legal, Bia. E além disso, dessas diferenças que a Bia falou, os fungos também são decompositores de matéria orgânica. Então, eles se alimentam dessa matéria orgânica e, consequentemente, acabam decompondo ela, ok? Agora, a gente finalmente chegou no maior reino de todos, inclusive o reino que nós, seres humanos, fazemos parte, que é o reino animal, ok? Dá pra ver que é uma parte bem grande aqui do nosso painel, porque o reino animal é o maior de todos. E agora que a gente está falando um pouco sobre quantidade, vamos conhecer outro painel? Vamos lá. Bom, então aqui nesse painel nós ainda estamos falando sobre taxonomia, só que ela está representada de uma forma diferente. Aqui nós conseguimos ter a noção da quantidade de seres vivos presentes em cada reino. Então, se vocês olharem aqui no meio, nós temos um gráfico que vai representar essa quantidade, ok? Então, aqui a gente tem o reino das bactérias, o reino dos protistas, o reino dos fungos, o reino das plantas e o reino dos animais, que é o maior, como a gente já tinha falado antes. Bia, olhando esse painel, eu reparei que tem uma divisão ali no reino animal. Por quê? Exatamente, Maria, tem mesmo essa divisão. Então, vamos lá. Se vocês olharem aqui, a gente tá vendo, como a Maria falou, que essa parte é a maior de todos. Então, o reino animal é o maior de todos. Só que dentro do reino animal, a gente tem uma subdivisão entre animais vertebrados, que é esse menorzinho aqui, e os animais invertebrados, que é todos esses daqui. Tudo bem? Entendi, Bia. Só pra gente conceitualizar melhor, porque eu sei que tem muita gente que acaba confundindo essa questão de vertebrado e invertebrado. Qual é a diferença mesmo entre eles? Animal vertebrado, que é essa minoria aqui, são animais que possuem coluna vertebral. Então nós, seres humanos, a gente tem nossa coluna vertebral, né? Por isso que a gente tá ali junto com os outros bichinhos. Já o animal invertebrado é um animal que não possui coluna vertebral, ok? E aí eles fazem a maior parte, né, dos indivíduos que populam aí o nosso planeta. Só que vale lembrar também, Maria, que animal vertebrado não é necessariamente um animal que tem ossos, porque a gente também encontra animais que não têm osso no esqueleto, mas que tem coluna vertebral. Você sabe qual é? Acredito que os tubarões e as raias. Exatamente, Maria. Então, o esqueleto do tubarão e das raias é feito de cartilagem. Sabe a nossa orelha, quando a gente aperta ela assim? A gente consegue dobrar ela. Isso aqui não é osso, é cartilagem. Então, o esqueleto do tubarão é todinho feito de cartilagem. Entendi, Bia. Muito legal. E o nosso editor vai colocar aqui uma fotinha para vocês terem noção do esqueleto deles, tá bom? Dentro do grupo dos invertebrados, um grupo que eu acho muito interessante é o grupo dos artrópodes. Vamos falar um pouco sobre a característica principal deles? Vamos sim. Então, pessoal, os artrópodes, eles são basicamente essa galerinha aqui, desse lado. E a característica principal deles vai ser possuir um exoesqueleto. O que isso significa? Significa que o esqueleto deles é do lado de fora do corpo. O nosso, ele é interno e o deles é externo, ok? Entendi. Então, quando eles crescem, eles precisam trocar constantemente essa carapaça, né? É como se fosse uma armadura, certo? Exatamente. Entendi. Muito bom, Bia. Já que estamos falando sobre quantidade, nós temos que falar de números, certo? Bia, qual é a quantidade de espécies existentes no mundo? Bom, a gente estima que a gente tem mais ou menos 100 milhões de espécies de indivíduos no mundo. Mas, catalogado, que a gente sabe que existe mesmo, a gente tem cerca de
de 1,8 milhões. Bastante, né? Muito, muito, muito. E qual é o país que tem a maior biodiversidade? O Brasil. Nosso país é o país que possui a maior biodiversidade de espécies. Possui cerca de 210 mil espécies, ok, pessoal? Por isso que é tão importante a gente preservar toda essa biodiversidade de espécies de indivíduos. Bom, Maria, então agora a gente vai para o nosso último painel aqui para a gente conversar um pouquinho sobre sistemática. E aí eu explico um pouquinho melhor sobre isso lá. Vamos lá? Bom, pessoal, como nós estamos falando sobre quantidade, biodiversidade, não podemos deixar de mostrar esse painel aqui da seção da vida, ok? Vale lembrar que nós podemos representar essa biodiversidade, essa taxonomia de várias formas. Nós já mostramos 3 painéis diferentes, né? Então, aqui é um painel que nós vamos falar principalmente sobre sistemática. Bia, você pode falar pra gente o que é a sistemática? Então vamos lá. A sistemática vai ser o estudo da relação dos seres vivos de acordo com a origem evolutiva deles. Então, a relação evolutiva que eles tiveram. Lembram do último vídeo que a gente conversou um pouquinho sobre a origem da vida e sobre teorias de evolução? Então, a teoria da evolução, ela vai falar pra gente que nós todos viemos do mesmo ancestral comum. Então, se a gente olhar aqui nessa árvore filogenética, a gente consegue ver que ela tem início aqui e que ela vai crescendo e se ramificando, dando origem a todos os outros indivíduos que existem hoje. A taxonomia basicamente depende da sistemática, certo? Porque os seres vivos estão em constante evolução, né? Então, eles estão sempre se transformando, evoluindo. Então, um estudo sempre vai depender do outro, não é verdade? Exatamente. Nada aqui é fixo, gente. A gente consegue, né, com novos estudos, novas descobertas, a gente acaba descobrindo novos indivíduos. E aí pode nascer um novo galho aqui nessa árvore e tudo pode mudar. Pessoal, olha a quantidade de seres vivos que nós conseguimos ver nesse painel. Incrível, né? Bom, Bia, muito obrigada por essa conversa. Você nos esclareceu muitas coisas. Eu que agradeço, Maria. Foi muito legal conversar um pouquinho com vocês sobre biodiversidade e sobre taxonomia. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse mais novo episódio do Por Dentro do Catavento na seção da vida. Nós começamos, claro, pela origem da vida, que é onde se inicia a nossa seção. Mas vem muito mais episódios por aí, como por exemplo o corpo humano e o mundo microscópico, tá? Então, tchau, tchau e até a próxima! Não esqueçam de compartilhar, mandar para os familiares, para os amigos, deixar aquele like, ok? Então, tchau, tchau e até a próxima! Tchau, gente.